Olá, você que nos acompanha pela TV Canção Nova, é o programa Gente de Fé chegando até a sua casa, nesse lugar diferente. Você que não está nos acompanhando desde o início, nós estamos aí com um especial de programas aqui na Comunidade Aliança de Misericórdia, na Casa Mãe, aqui no Botuquara, em São Paulo, num lugar de muito vento, gente. Vocês vão ver aí durante o programa essa brisa, né? Às vezes fortes, às vezes mais frágeis, entrando aqui pelos nossos microfones, movimentando o nosso cabelo. Mas eu vejo até como uma experiência profunda de que Deus está nos dando a viver nesse tempo, né? Essa graça do Espírito, esse vento que nós não podemos conter, que não está nas nossas mãos, né? Que nós, com a nossa vontade, não podemos fazer parar ou movimentar. Assim é o Espírito Santo na nossa vida. Quando nós nos deixamos conduzir pelo Espírito, né? Não é a palavra que diz, nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. É assim quem nasce do Espírito, né? É movido por esta graça santificante, esta graça que não nos deixa parar. E hoje, de modo particular neste programa, eu tenho a graça, né, de conversar com um sacerdote. É sempre muito bom recebermos um padre. Padre Jonas diz que quando um sacerdote vem na nossa casa, é visita de Deus. Então hoje na casa do Gente de Fé, na sua casa, está adentrando aqui o Padre Danilo, membro da Comunidade Aliança de Misericórdia. Padre, bem-vindo. Obrigado, Cris. Obrigado por nos acolher na casa de vocês. E também nós, hoje recebemos a visita de vocês, dos missionários da Canção Nova, que também para nós é visita de Jesus. Padre, hoje já celebrou a missa aqui, presidiu a Eucaristia cedinho para todos nós tivemos a graça de participar, né, Padre? Foi uma graça começar o nosso dia com a Santa Missa. E queria só lembrar uma coisa, você fez a menção do vento. Aqui nosso bairro, esse morro onde a gente mora, se chama Jardim Botuquara, que é uma língua indígena, e Botuquara significa justamente lugar onde o vento faz a curva. Por isso que o som do vento vai sair mais que esse vento, né? Acima de tudo, seja ecoado no nosso coração, porque a aliança, a palavra de constituição da aliança é o Espírito do Senhor está sobre nós, né? Então, e Jesus nos trouxe justamente aqui nesse lugar pobre, né? Do lado da favela, mas onde o vento passa. Então, que Ele nos ajude a ser sempre mais como esses ventos do Espírito, né? Que sopram. Mas que bom. Eu estava olhando em volta até agora aqui, a nossa equipe vai mostrar, né? Realmente rodeado de favelas, de realidades difíceis, né? Não só de pobreza física, mas de experiências muito dolorosas do povo de Deus por aqui, né, Padre? Muito, Cris. Nós temos ali subindo sempre mais o morro. A cada ano o morro vai subindo, as casas vão subindo um pouquinho mais. Lá no topo do morro, nós temos praticamente uma África aqui do lado. Um lugar onde não tem água potável, não tem esgoto, não tem energia elétrica, as pessoas vivem numa miséria. E às vezes a gente sonha tanto em ir para a África, e a gente às vezes tem uma África do nosso lado aqui, né, onde Deus nos convida a ajudar. Né? E a aliança mesmo nasceu para estar próximos desses lugares, nesses bolsões de miséria. E é muito forte, Padre, que esse espaço que nós estamos, a chácara é muito grande, mas esse lugar onde nós estamos de formação inicial, onde os jovens, é muito jovenzinhos, gente, aqui, muito bonito de ver, né, nesse lugar onde nós estamos, é um espaço chamado Nivaldo, é isso? Dedicado a ele? Como é que funciona? E quem que é o Nivaldo? Isso. Aqui é a nossa casa de formação, né? A casa mãe da aliança. Nesse lugar existem várias fraternidades, vamos dizer assim. Essa que nós estamos agora se chama Casa Nivaldo, que é a casa do primeiro ano de formação. Então, jovem, você falou, chega jovenzinho, 18, 19 anos, quer dar vida para Deus, vem, e aqui é a primeira casa onde ele mora, né? Onde ele vai entrando nessa dinâmica da vida consagrada. E se chama Nivaldo porque Nivaldo foi o primeiro missionário da Aliança de Misericórdia. Nivaldo começou praticamente logo ali, entrou logo no comecinho da aliança. Ano 2000. No ano 2000, quando começou a comunidade. Eu não cheguei a conhecer o Nivaldo pessoalmente, eu entrei na aliança um pouco tempo depois que ele havia falecido. E o Nivaldo, ele era um traficante, ele era um usuário de droga, e depois se encontrando, né, com o Padre Henrique, com os nossos fundadores, e ele expressou um desejo de poder fazer uma vida de consagração a Deus, oferecer a vida dele a Deus, porque Deus tinha transformado a vida dele e de alguma forma ele queria corresponder àquilo, né? Mas ele falou assim para o padre, padre, eu já bati a porta em vários seminários e congregação, ninguém me acolheu, porque a hora que eu dou meu testemunho, todo mundo fica assustado, né? E o Padre Henrique então acolheu ele, e acolhendo o Nivaldo, o padre sentiu que
a comunidade também seria uma casa de formação de jovens restaurados que pudessem se tornar evangelizados, né? Então, E consagrados, né? e consagrados, né? E o Nivaldo, depois de 1 ano e meio na aliança, ele acabou falecendo, né, num acidente de carro, numa madrugada que eles saíram para procurar um filho que tinha sido acolhido na nossa casa e tinha fugido naquela noite para usar droga. Eles pegaram o carro, foram atrás desse filho, não acharam, e na volta sofreram um acidente e ele acabou falecendo, né? Então a gente quis dedicar o primeiro ano da formação, né, desses jovens, para que dessa mesma forma eles possam ter essa radicalidade na entrega da vida deles a Deus. Tem né? uma frase do Nivaldo que eu vi escrita ali, né? O amor não cansa e nem descansa. Nem descansa. Foi o que ele viveu, né? Foi. Ele parafraseou de São João da Cruz, né? Só que como o Nivaldo era uma pessoa assim, analfabeta, então ele interpretou aquela frase da forma que fez sentido, né? São João da Cruz fala, o amor não cansa e nem se cansa. Aí ele falou, o amor não cansa e nem descansa, né? Então ele é incansável na doação da vida dele. Bonito testemunho, muito forte para nós, né? Muito significativo. A gente está aqui nesse lugar hoje, né, Padre? Com o vento, olha, estão vendo o vento, gente? Exato. Essa graça do Espírito. Padre, o senhor tem um irmão gêmeo. Pois é. Os dois padres. Eu conheci primeiro seu irmão, acho que em 2003, quando eu vinha, porque eu comecei a vir na Aliança em 2002, então já conheci ele ali no iniciozinho da formação. E depois encontrei o senhor em Cachoeira Paulista. Falei, meu Deus, até um irmão gêmeo que também está na comunidade. Confundi. Pois é, porque eles são idênticos, né? São irmãos gêmeos mesmo, são idênticos. Mas, padre, como é que nasce essa vocação? O senhor me contava aqui nos bastidores, já ali do ventre da sua mãe, por causa de um histórico que a sua mãe viveu de uma perda. Né? Isso, conta para nós aí. Isso. Cris, nós nascemos no ano de 85. No ano de 83, nós somos em 3 irmãos. Né? Em 81, tivemos a primeira irmã. Em 83, minha mãe ficou grávida de novo. Ela teve uma complicação muito séria no parto. Foi um parto muito sofrido. Com 6 meses, ela deu à luz a minha irmã. E minha irmã, por conta dessa enfermidade, ela nasceu cega, muda e surda. Então minha mãe já sabia que ela não resistiria. E ela realmente, ela nasceu e viveu por 2 horas só. Só que minha mãe, naquela fragilidade, minha mãe ainda era muito jovem, minha mãe também não teve nem assim, naquele momento, a capacidade emocional de acolher, de ver, né, porque era uma situação muito sofrida. Então aquilo marcou muito a minha família, seja minha mãe, seja meu pai, todo aquele sofrimento. Bom, depois passaram mais 2 anos, minha mãe engravidou de novo e ficou sabendo que era gêmeos. Né? Um casal estava vindo aí 2 meninos. E em algum determinado momento da gestação, de novo, ela teve essas complicações. E meu pai, naquele momento, né, falou, olha, será que vamos passar de novo por todo esse sofrimento? Minha mãe sempre foi uma mulher muito religiosa, de muita fé, tanto que ela, desde pequenininho, nos colocou nesse caminho. E o meu pai também correspondia, né? Muitas vezes o homem vai mais correspondendo, né? Mas o meu pai, diante daquela situação, decidiu fazer uma promessa e veio então para Aparecida do Norte, passou aquela ponte lá de joelhos, né? E fez uma promessa dizendo que se nós dois nos recuperássemos e nascêssemos com saúde, naquele momento ele nos consagrava a Nossa Senhora pedindo essa graça, né? E de fato, depois com 8 meses nós nascemos, ainda tiveram algumas complicações, a gente chegou a ficar vários dias ali na incubadora para se recuperar bem e passamos pela prova, né? Então, Cris, Nossa Senhora levou a sério aquela entrega que meu pai fez naquele momento, né? Tanto que os dois foram chamados para o sacerdócio, né? E como é que foi esse processo? Porque seu irmão veio, sua irmã também, né, no início veio para a Comunidade Aliança de Misericórdia. Seu irmão veio e o senhor não. Como é que foi esse caminho aí? Como é que esse caminho se encontra com a vocação sacerdotal? Ô Cris, eu lembro quando a gente era criança e algumas senhoras rezar conosco lá em casa e eu lembro de uma frase que ficou marcada na minha cabecinha de criança. Um vai ser padre. Um vai ser padre. Então eu cresci com aquilo no coração. Quando a gente tinha 18 anos, meu irmão fez uma experiência muito forte na Aliança de Misericórdia, sentiu um chamado muito forte, deixou faculdade, deixou trabalho e veio embora para a comunidade para se tornar padre. E eu, no meu coração, concluí assim, se meu irmão veio para ser padre, então logo eu vou casar. Foi a conclusão que eu tirei, né?
Inclusive depois, no ano seguinte, essa outra minha irmã veio para a comunidade de vida para se consagrar a Deus. Eu falei, bom, agora realmente que eu tenho que ficar aqui na minha casa, na casa com meus pais, ajudar nas contas. E foi assim, Cris, foram um caminho de 7 anos até poder discernir e encontrar essa vocação, né? Eu tinha muito medo naquele momento, apesar de sentir um apelo muito forte no meu coração de vir para a comunidade, por impulso dos meus irmãos, ou por influência dos meus irmãos. Então, meu irmão veio, minha irmã veio, então de repente eu quero vir. Então eu coloquei no meu coração, vou casar, vou construir minha vida, vou trabalhar, vou estudar, e realmente foi isso que eu fiz, né? Nesses 7 anos, lá na minha cidade, nós somos do interior de São Paulo, de Piracicaba. Eu estudei, me formei em engenharia mecânica, trabalhava, e depois desses 7 anos, quando eu menos esperava, o chamado vocacional voltou muito forte. Mas sempre em Deus, padre? Sempre ali nessa experiência profunda de Deus, desde criança? Foi desde criança, né? Nossos pais nunca nos obrigaram a ir na missa, nada, né? Eles faziam a gente, por obediência, rezar o terço com eles, desde criancinha, todo dia. Tá? Então eu lembrava que os meus irmãos, a gente sentava lá e tinha que rezar o terço, às vezes a gente, né, ficava fazendo gracinha, brincando, meu pai ficava bravo, mas a gente tinha que ficar lá rezando o terço, né? Depois chegou no momento da nossa adolescência que eu e meu irmão, como todo jovem, a gente deu ali a nossa desviada. Eu sou baterista, meu irmão é guitarrista, a gente tinha uma bandinha de rock, tocava as nossas músicas de rock. Você está quase arrumando uma bateria para você tocar aqui, ó. Ah, você vai fazer a minha alegria. Depois que eu virei padre, nunca mais toquei bateria. Então, assim, nesse tempo, né, foi o tempo que a gente, assim, se afastou um pouquinho da igreja. Não nos afastamos de Deus, né? Mas a gente nunca deixou de manter esse temor no coração. Mas a gente, na prática, se afastou um pouco, né? E depois, por si só, nós fomos voltando, né? Nós fomos voltando. Então, aqui eu vejo, como sempre, realmente, hoje eu olho para trás e vejo, tinha uma escolha de Deus sobre nós que nos protegeu de muitas coisas, né? De muitas coisas. Enquanto nossos amigos, né, que conviviam com a gente, na nossa bandinha, todos foram tomando outros rumos, se afastando. Em determinado momento, a gente acabou voltando para a igreja, né? E aí seu irmão veio para a Aliança de Misericórdia, começou a estudar filosofia, teologia, e o senhor lá, estudando, enfim, com os seus caminhos. E aí, quando é que Deus te interpelou de verdade? Bom, Deus me interpelou de verdade quando eu já tinha acabado minha faculdade, já estava trabalhando. Cris, foi no momento da minha vida que eu falei assim, tá tudo certo, agora só falta casar. Só falta achar a pessoa que eu vou casar. Os planos estavam nas mãos, né? Nas mãos. Nas mãos, eu já estava lá paquerando uma mocinha, depois uma outra do grupo de oração que começou a se aproximar. Eu falei, ixi, agora vai, né? Agora vai. Eu gosto muito de estudar, sempre gostei. Eu tinha um sonho de trabalhar com um avião, né? Eu falei, bom, eu não vou ser missionário, voar, ser missionário para o mundo, então eu vou pelo menos ajudar de alguma forma. Eu queria muito trabalhar com avião. E Deus me chamou, por isso que Deus é muito bondoso com a gente, Cris, né? Quando Deus pede um passo de fé na nossa vida, Ele sabe que a gente precisa de sinais concretos, de comprovações concretas, de direcionamentos concretos. E Ele nos dá, né? Não tem nada que Deus nos peça que antes Ele não se preocupe em nos dar tudo o que é necessário para a gente poder dar o passo. Então, como naquele momento que eu senti o chamado, aquilo foi algo muito novo, eu não esperava. Quando eu falei para o meu irmão, né, meu irmão já estava às vésperas de se tornar padre, meu irmão também não acreditava nisso. Eu falei, mas você vai se tornar padre? Você quer vir para ser missionário? Você vai deixar seu trabalho, você vai deixar tudo aí que você já construiu? Assim, foi uma... Minhas tias até hoje, se minhas tias assistirem, até deixo um abraço para elas aqui, porque minha madrinha falou assim, eu não aceito. Não é certo, eu vou lá na Aliança de Misericórdia, vou falar com aquele padre Henrique, aquele padre Antonello, o que eles estão fazendo com meu sobrinho? Já levaram um, vão levar outro. Então, assim, foi aquela alvoroço, que depois as coisas foram acalmando. Né? E Cris, olha que interessante, né? Deus sabia que meu irmão, ele é muito, vamos dizer assim, ele tem uma personalidade muito firme. Ele coloca uma coisa na cabeça, ele vai e ele faz. Eu tinha que ir lá, né? Vai, analisa, pensa, reflete, a cabeça meio de engenheiro, uma cabeça mais calculista. Precisava de todos os sinais, né? E Deus me deu o sinal do meu chamado, a confirmação do meu chamado, sabe onde? No primeiro dia em São Carlos, quando eu estava começando a engenharia aeroespacial, o mestrado em engenharia espacial. Quer dizer, Jesus sabia que eu precisava, né, disso, de um sinal claro para eu não ter mais dúvida. E qual ele foi foi o bondoso. sinal?
O sinal foi assim, eu cheguei em São Carlos, fui começar o mestrado, feliz da vida, fazia parte do meu projeto pessoal. E tive a primeira aula, saí assim, é isso, gostei demais. Depois, naquele mesmo dia, estava tendo um simpósio de engenharia aeroespacial em São Carlos. Então estava lá o presidente da Embraer, o presidente na época da TAM, de outras companhias aéreas. E eu cheguei naquele lugar e falei, meu Deus, é isso mesmo, a minha vida, encontrei o meu caminho. De repente, Cris, uns 20 minutos depois, me deu uma angústia no coração, um vazio no meu coração. Aqui eu entendi o apelo da minha alma para mim mesmo, dizendo assim, o que eu estou fazendo aqui? Não é aqui o lugar que Deus me chamou de estar. Aí eu saí um pouquinho assim desnorteado, perguntei para o guarda da universidade se havia alguma igreja por perto. E naquele momento ele falou, olha, padre não, né? Olha, Danilo, você atravessa a rua, tem uma igreja aqui a 100 metros da universidade. E eu entrei naquela igreja, a igreja Nossa Senhora de Fátima. Eu entrei lá, tinha uma imagem de 2 metros de altura de Nossa Senhora de Fátima. E naquele momento, diante daquela imagem, eu senti a resposta que Nossa Senhora havia me escolhido para uma outra vocação. E que eu estava ainda tentando entender, mas no fundo a minha alma já sabia qual era a vocação que Deus tinha colocado no meu coração. Faltava a minha mente ter essa clareza. E foi naquela igrejinha, Nossa Senhora de Fátima, onde Deus confirmou o meu chamado. Falemos de deixar. O que foi então deixar? Para alguém que eu trabalho com engenheiros, né? Quero mandar meu abraço aqui para o Marcos Rafael, nosso engenheiro de telecomunicações. Conheço o quanto se é racional para se tomar as decisões, elas precisam ser muito matemáticas, né? Para mim, que sou muito da área de humanas, de comunicação, é até difícil entender. É mais sentimento, é mais poesia. Intuição. Mas o que significou, padre, deixar? Porque a gente está falando de fé. A gente está falando de uma experiência de entrega, de algo que a gente não está vendo o que vai acontecer. Nenhum de nós, consagrados a Deus, pessoas que vivem de fé, não só consagrados, mas um povo de Deus que vive de fé, não sabe onde esse vento que vem nos leva. A gente não tem propriedade nas mãos. Como é que foi isso? Como é que foi deixar a segurança, o seguro pela insegurança? Na verdade, Cris, foi eu entender que eu estava deixando, não por uma insegurança, mas por aquilo que era a coisa mais segura da minha vida. A nossa cabeça, né, nossa razão, que é uma faculdade dada por Deus, muitas vezes nos leva a racionalizar muitas coisas, né, calcular muitas coisas. Cris, eu fiquei por 7 anos da minha vida calculando. Quero ser isso, quero ser aquilo. Eu ficava traçando metas, traçando planos para que eu pudesse ser feliz. Oh, não, mas eu me encontro nisso. Não, mas no fundo é outra coisa. E no fundo, assim, eu não dava aquele salto de fé que Jesus me convidava a dar. Então, toda vocação, como você bem disse, toda vocação é um caminho de fé. É uma resposta de fé. Claro que a gente é uma resposta também da nossa razão, mas a fé, ela transcende a nossa razão. Então, tem um momento que a gente tem que silenciar a nossa razão. Deus deu todos os sinais possíveis, mas mesmo com todas as confirmações possíveis, vai sempre ser necessário aquele salto na fé, salto no escuro, porque senão não seria uma resposta a Deus, né? Não seria um passo de crer, seria um passo de entender. E a gente crê justamente porque a gente não entende, né? Se a gente entendesse, a gente não precisava crer, né? Para mim, deixar, Cris, foi mesmo um salto de liberdade interior. Um salto, né? Eu fiz aquela experiência, como a gente vê na vida dos santos, né? Eu pude perceber um pouquinho aquele momento onde você diz para você mesmo, né? Olha, eu não tenho mais nada na minha vida, só Deus. Faça-se a sua vontade. Então, realmente, eu precisei deixar. Uma coisa que custou muito eu deixar. Custou muito deixar meu carro, né? Porque eu tinha acabado de tirar meu carro, era um carro zero. Tinha acabado de pagar as parcelas do meu carro, estava com o carro novo. Ai, Jesus, eu vou ter que deixar meu carro para trás. Vendi meu carro para pagar minhas outras contas, deixei meu trabalho, deixei meus amigos. Cris, até hoje eu sonho, às vezes, que eu voltei a trabalhar na minha empresa, que eu trabalhava na época, de tanto que eu gostava daquele trabalho, daquela empresa, daquele lugar. Às vezes eu sonho e me emociono, né? Mas foi deixar coisas boas para ganhar uma coisa muito melhor. A vontade de Deus na minha vida. E por que Aliança de Misericórdia? Aqui um dia eu vou entender quando eu chegar no céu.
Por que que Deus nos trouxe, Cris? Mas hoje eu vejo da seguinte forma, né? Não fomos nós que escolhemos, foi a aliança que entrou na nossa vida, nós conhecemos a aliança logo no comecinho, e duas coisas me tocaram muito na Aliança de Misericórdia. Eu já era uma pessoa de paróquia, né? Muito engajada em grupo de oração, em grupo de jovens, mas a experiência que eu fiz de Jesus, a profundidade que eu encontrei na vida em Deus, né? Na cruz de Jesus, quando eu encontrei a aliança, eram maiores do que eu já tinha encontrado antes. Então, e eu queria me aprofundar e conhecer ainda mais, né? Então isso chamou muito a atenção, ver aquela espiritualidade forte que a gente busca viver aqui. E outra coisa que me chamou muita atenção foi a evangelização. Eu conheci os missionários da Aliança que evangelizavam na rua, que evangelizavam nas escolas, que evangelizavam nos presídios, que evangelizavam os jovens, as crianças. E, meu Deus, não tem limites. E aquilo me tocou muito. E eu, de alguma forma, também queria oferecer minha vida nessa experiência, né? É isso mesmo, a gente está acabando, viu? O primeiro bloco já está aqui no finalzinho. A gente volta depois no segundo bloco para conhecer um pouco mais da vida, da história do padre. Agora, eu estava refletindo enquanto o senhor falava, né? A gente geralmente faz esse programa em estúdio. Nós temos ali o controle de luz, controle de som, nós temos o controle, não tem vento, né? E Deus, quando nos chamou, porque foi um convite de Deus nós estarmos aqui fazendo esses vários programas, foi justamente para tirar da nossa mão o controle de tudo. Para nos mostrar assim que Ele é o Deus da providência, que Ele iria nos conduzir. Então eu vejo que essa experiência que nós estamos fazendo aqui, ela também precisa ser a sua experiência, né? O que o padre fez, eu tinha o controle, eu tinha um carro, eu tinha uma empresa, eu tinha sonhos, eu tinha projetos. Mas sabe, abandonar, abrir as mãos como pobre, eu gosto muito desse significado das mãos estendidas, né? A mão de quem não tem nada, porque eu não tenho nada aqui nas minhas mãos para dar a Deus, né? O que eu oferto a Deus é a minha vida, né? É o que eu tenho de mais valoroso, mais precioso, principalmente nesse tempo que a gente está, onde a gente é motivado a cuidar do corpo, né? A cuidar da saúde, simplesmente por uma questão estética, simplesmente por uma questão de prazer. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de tudo na nossa vida ser para Deus, até o cuidado com a saúde, né? Eu vivi um processo aí de cuidado da minha saúde que eu não tinha muito, eu achava que eu tinha que gastar tudo, dar, e é isso mesmo. Mas sempre com sabedoria, com equilíbrio, por conta de Deus, do amor a Deus, Deus que me deu um corpo, eu que sou templo do Espírito Santo e por conta disso eu vou prestar conta a Deus. São Francisco disse, né? Eu peço perdão ao meu irmão corpo pelos males que eu cometi contra ele mesmo. Né? Então essa maturidade que Deus vai nos dando no caminho de largar as seguranças para se abandonar em Deus, sabendo que tudo em nós pertence a Deus. Esse é o convite do programa Gente Fé para você a partir desse testemunho e dessa experiência de vida. A gente vai para um intervalo bem rapidinho e volta já. Estamos de volta no programa Gente de Fé. Quero mandar um abraço para a nossa equipe que está aqui. Olha, o César, o Gleison, a Dani, o Alex, o Marcos Safaio, que você não está vendo. Mas, gente, para montar essa estrutura para esse programa aqui, a gente levou algum tempo, viu? E ainda está aqui ajustando, porque é um programa todo de externa na comunidade Aliança de Misericórdia. Mas nós estamos fazendo uma experiência fraterna maravilhosa, porque é o encontro de carisma, são as partilhas. Nós nos damos, nós recebemos, e é essa graça da grande família de Deus, essa beleza que é a igreja, né? Os jardins da igreja, colorido, cada um com o seu jeito, com sua forma, a Aliança de Misericórdia com seu carisma, Canção Nova com seu carisma, você, pai, mãe, filho, você família, Canção Nova que sempre nos forma, que testemunha. E por falar em testemunho, você pode entrar nas nossas redes sociais e deixar o seu testemunho a partir das experiências que você tem ouvido aqui no programa Gente de Fé. Como que tem ecoado no seu coração? Hoje nós estamos falando especificamente de uma vocação, de um homem de Deus que deixou tudo para seguir os sonhos de Deus, né? Sonhos que por hora são concretos, sonhos que por hora ele não enxerga. Acho muito bonito quando a palavra de Deus fala que a palavra de Deus
é lâmpada para os meus passos. Em Israel, naqueles tempos mais antigos, mais remotos, né, não é que tinha luz, não existe poste de luz, né? Então as pessoas elas andavam com, vou dar um nome de lampiões pequenos, que iluminavam os passos. E é interessante porque o lampião que eu conheço aqui no Brasil, seja, né, nas regiões, eu moro em Cachoeira Paulista, ali uma cidade mais de interior, eu acendo o lampião, ele pelo menos ilumina um raio um pouco maior ali, que eu consigo enxergar os 2, 3 passos que eu vou dar, né, no escuro. Naquela época não. Eles eram muito frágeis, o fogo que saía deles era muito pequenininho, né? Então só se iluminava realmente passo por passo, não se enxergava o próximo passo. Era preciso pegar o lampião, aquele lampião frágil, e colocar bem rente aos pés. E aí cada passo era iluminado por aquela pequena luz. A tua palavra é lâmpada para os meus passos. Então viver de fé é isso, não vamos enxergar muito longe não, meus irmãos. É passo por passo, nós devemos nos lançar na confiança e na providência de um Deus que cuida de nós. Essa certeza nunca pode sair do nosso coração. Sejam os momentos mais difíceis que nós estamos vivendo, o Senhor cuida de nós. O vento do Botuquara, né? O padre aqui explicava para nós como é que é, padre. Botuquara significa? Lugar onde o vento faz a curva. Esse lugar onde o vento faz a curva nos interpela, nos movimenta, nos tira do nosso comodismo, nos tira do nosso lugar. Então, bem-vindo, viu, ao programa Gente de Fé. Cris, antes de a gente continuar, olha, eu quero aproveitar então, depois dessa introdução tão bonita, eu quero que você venha um dia dar uma formação para nós aqui na nossa casa, para os nossos jovens, tá bom? Trazer padre, essa combinado. Espiritualidade bonita. Combinado então. Então tá bom, vou vir, viu? E esse era bastidores, ninguém vai ver, só nós. Glória a Deus. Por falar em formação, padre, a nossa vida, ela acontece assim, nessas surpresas de Deus. E hoje nós fomos surpreendidos, o padre presidiu a Eucaristia, como eu já falei, que nós estávamos participando. E o senhor trouxe algo que mexeu muito comigo. Então vamos partilhar com o povo de Deus. O senhor falou de um sonho que teve, do que Deus falou com o senhor. O senhor ainda nos ensinou o caminho dos sonhos. Quando é Deus falando conosco, a gente percebe quando aquele sonho não é mais um, no meio de tantos, né? Ele tem algo diferente. Então conta para nós a sua experiência, o que o senhor viveu? Cris, em primeiro, Jesus, ele revela para uma mística que se chama Maria Valtorta. Ela escreve 10 volumes desse tamanho, chama O Evangelho Como Me Foi Revelado. Em algum momento ele diz que o sonho, todo sonho é uma meditação da nossa alma. Então durante a noite o nosso corpo está repousando e a nossa alma está meditando. E às vezes Deus permite que a nossa alma fale com a nossa mente, com a nossa inteligência e revele algumas verdades para nós. E essa noite eu tive esse sonho, porque nós aqui na Casa de Formação, nós estamos convictos de uma coisa, né? A grande cura, a grande libertação da nossa vida, a grande transformação do nosso caráter é apenas um caminho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para a gente poder superar as nossas sombras, as nossas enfermidades também, enfermidades psíquicas, patologias que nós trazemos, tudo é válido, né? A ciência, a medicina é válido, os tratamentos são válidos, mas Jesus, como o maior terapeuta que já existiu nessa terra, ele nos ensina apenas uma cura, um caminho de cura, a verdade, o encontro com a verdade, né? E o sonho que eu tive essa noite, Cris, foi muito revelador, porque nesse sonho eu fui vendo, através, né, das simbologias do sonho, tantas coisas que há muitos anos me prendem, né? Tantos sentimentos de incapacidade que nós trazemos, todos nós trazemos, né? E por isso que a gente mesmo precisa falar isso bem com toda a clareza do mundo, porque eu trago consequência do pecado original, todos que nos assistem agora trazem. Nós trazemos egoísmos, soberbas, nós trazemos tantos julgamentos no nosso coração e muitas vezes nós não conseguimos nos libertar. Então, nós vivemos cheio de amarras e nós projetamos fora, nos outros, aqueles males que estão em nós. Eu tenho dificuldade com essa pessoa, eu guardo esse sentimento, eu não consigo, não suporto aquele irmão. Uma vez eu cheguei, em algum momento da minha vida, a pensar assim em relação a uma pessoa: o mundo é pequeno demais para nós dois, de tanto que eu não suportava. Mas aí, Cris, perceber que, no fundo, esses males não estão fora, estão dentro de mim. Aquilo que me incomoda fora é porque de fato está dentro de mim, né? O outro é só um espelho. Então o caminho da verdade é a gente olhar para isso, né?
reconhecer isso. E nesse sonho que eu tive, né, onde eu me via gritando, eu estava sendo atormentado ali por algumas imagens, alguns seres que para mim, né, eu entendia como demônios, crianças, velhos, adultos, que eram representações do inimigo, do mal, das sombras que estão dentro de mim. E eu gritava para o meu irmão, gritava para minha irmã pedindo ajuda. Por favor, me ajudem, tire isso de mim. Vocês não estão vendo que isso está me machucando? Numa tentativa de me libertar. Mas, no fundo, eu agora entendo, né, que a única forma de eu só conseguir me libertar quando eu comecei a enfrentar e quebrar aquelas imagens, né, bater naquelas imagens. Então, ou seja, enfrentar a mim próprio. Não é ficar pedindo ajuda para fora, para os outros. É eu me enfrentar, olhar nesta luz da verdade, todas as sombras que eu tenho. E a partir do momento que eu reconheço as minhas sombras, Jesus e o Espírito Santo são capazes de me desprender dessas sombras e me tornar uma pessoa livre. E foi isso que Deus foi falando ali com o Senhor. Foi. Gente, eu fiquei assim muito impressionada, Padre, com a sua partilha na Eucaristia, porque às vezes a gente tem dificuldade mesmo de enxergar as nossas sombras, as nossas fragilidades. E vocês da Aliança de Misericórdia, um carisma que encanta mesmo, vocês lidam todos os dias com essas realidades. E é bonito esse movimento que ao passo que vocês dão, Deus vai realizando, porque é um carisma muito no tuatu, muito com as pessoas, é muito de ir ao encontro. Eu queria que o senhor partilhasse, dentro da sua missão como missionário da Comunidade Aliança de Misericórdia, uma experiência que o senhor tenha vivido nessas pastorais e que o senhor tocou nessa realidade de ser instrumento até como sacerdote para alguém, mas que essa pessoa também foi instrumento para que o senhor enxergasse as suas sombras. Esse processo de cura. Sim. Duplo, né? Olha, Cris, já foram várias experiências, mas uma que me marcou muito e que me ajudou a perceber como eu sou uma pessoa soberba. Padre, mas você é soberbo? Sim, todos nós somos. A questão é que uns enxergam, outros não. Uns enxergam um pouquinho, outros enxergam muito. Foi uma vez que eu estava conversando com uma senhora, ela chegou aqui na nossa casa. Eu não conhecia essa senhora, mas sabia que na nossa casa tinha um padre. E eu desci para encontrar essa senhora e ela começou: padre, eu sofro de uma crise de ansiedade muito grande. Padre, eu tomo muito remédio. Minha vida está extremamente complicada. Meus filhos já não têm mais paciência comigo. Padre, eu sou muito ansiosa. E ela ficou várias vezes se autoconfirmando nisso, né? E Cris, é interessante porque só à medida que a gente vai, isso que você falou, a gente vai entendendo, compreendendo os outros, também a gente vai se compreendendo, a gente é capaz de compreender melhor os outros, né? A gente só consegue lidar com o outro naquilo que a gente já está lidando conosco mesmo. E eu estava naquele tempo fazendo essa questão: por que que eu tenho tanto medo, tanta insegurança? Por que tantas vezes eu me sinto assim, uma pessoa incapaz? Era o drama daquele momento. E eu estava percebendo que, no fundo, a raiz disso tudo, dessa insegurança, desse medo, era a minha soberba. Em que sentido? Eu confiava mais em mim mesmo do que em Deus. Então, vou dar esse passo, não dou esse passo, precisava lá de 1001 sinais para dar esse passo. Mas por que eu não posso ser simples, se Deus me pediu, e corresponder e dar esse passo com tranquilidade? Então, Cris, o que eu estava entendendo, né? A gente sempre precisa confiar em alguma coisa. Nós não somos confiantes, ou seja, sem confiança. Então, a minha dificuldade de confiar em Deus, naquele momento, eu entendi que era porque eu ainda confiava muito em mim. Soberba. É Adão e Eva, Lúcifer, né? E assim por diante. A soberba é a raiz dos pecados. E quando aquela mulher começou a falar comigo, Cris, na hora, estalou o Espírito Santo e me disse o que era realmente a causa daquela mulher. Tomava remédio, não se curava e tal. Eu falei: olha, minha senhora, sabe por que a senhora sofre dessa crise de ansiedade? Porque a senhora confia muito mais na senhora do que em Deus. Por isso que a senhora não se cura. E remédio nenhum vai curar a senhora enquanto a senhora não se olhar nessa luz da verdade. Por quê? A senhora está hoje aqui, mas a senhora já está pensando que a senhora vai ter que resolver amanhã, e depois da manhã, e no seu futuro, e no trabalho, e na financeira. Então, claro que a senhora vai virar uma pessoa ansiosa. A senhora não está nem vivendo o momento presente porque está preocupado com tantas coisas que ainda vão acontecer.
Então, olha, perceba isso. No momento que a senhora começar a identificar, enxergar, e a senhora perceber que no fundo a senhora confia muito na senhora e pouco em Deus, a senhora vai poder colocar as suas energias no sentido certo. Qual é o sentido? Eu preciso confiar mais em Deus. Jesus no Evangelho não nos convida a abandonar-nos na providência. O amanhã a Deus pertence. Se Ele cuida dessas montanhas, dessas folhas, dessa árvore, não cai uma folhinha dessa imensidão de árvores que a gente está vendo, eles não estão vendo, mas a gente está vendo essa floresta. Uma folhinha não cai sem que Deus permita. Cristo, quanto mais Deus não cuida de nós. É verdade. Então, por trás existe sempre uma necessidade de um reconhecimento da verdade que nos liberta. Né? É, gente, um programa hoje bem profundo, né? Mexendo aí com a nossa história. Padre, escolha pelo sacerdócio uma vida casta, no mundo onde hoje a gente vê uma sensualidade muito grande, erotização, um não a uma vida casta, uma vida pura. Até pessoas que reivindicam que o padre tem que casar, né? Pessoas que não são padres, que não vivem, não são sacerdotes e que dizem que precisa, porque isso vai fazer com que a igreja dê mais frutos. Quantos pensamentos! Né? É tão bonito quando Jesus fala para Pedro, meu filho, afasta-te, teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Né? Como que é, o que o senhor, como um homem de Deus, vive nessa sua realidade de uma entrega, uma vida casta, uma vida pura, e o que o senhor tem a dizer para os nossos jovens? Porque tem jovem assistindo, tem mãe de jovem assistindo, pai de jovem assistindo, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa realidade de vida. Bom, Cris, primeiro, o sacerdócio. O sacerdócio, claro que eu fui entendendo que, né, ao longo desse tempo, eu sempre tive algumas ideias distorcidas, né, em relação à questão da vocação, mas Deus não quer que eu seja feliz, então eu preciso, Deus quer que eu escolha aquilo que eu desejo para ser feliz. Então, nesse caminho de purificação da minha mente, eu fui entendendo que, assim, existe um projeto de Deus para a nossa vida, Cris. Existe. Porque quando o anjo aparece para Nossa Senhora na Anunciação, ele está justamente fazendo o quê? Anunciando um projeto de Deus na vida de Maria que ela não entendia. Então eu fui entendendo, existe um projeto de Deus para a minha vida. Né? Deus quer que eu seja livre para escolher. Claro que quer. Né? A liberdade é um dom de Deus. Mas a liberdade é a gente poder justamente escolher por aquilo que é o melhor. Existem coisas boas, mas existem algo que é melhor. E o que é melhor para nós é aquilo que está no coração de Deus. Então eu fui entendendo ao longo dos anos que realmente o sacerdócio era um projeto de Deus para a minha vida. E comecei, no meu espírito eu sentia isso. Então comecei a transformar a minha mente para acolher esta verdade. Né? E Cris, para mim ser celibatário, hoje eu entendo dessa forma. Ser celibatário é viver como Jesus viveu. Então, é imitar esta forma de vida que o próprio Jesus trouxe nesta humanidade. Porque antes de Jesus, o celibato, como Jesus nos apresenta por amor, é algo que começou com Jesus. Então, não é algo que vem da lógica humana, é algo que vem do Espírito. E a mente não entende as coisas do Espírito. Então, viver como celibatário é poder dar uma resposta de amor a Jesus, vivendo como Ele viveu. Então, nesta liberdade do celibato, para que eu possa realmente ser Jesus como Jesus para as pessoas. Né? Ser um sinal do reino dos céus, né? O celibatário vive como a gente vive no céu. Então, o celibatário por si só, independente se ele é uma boa pessoa, vive bem ou não vive, mas por si só, ele é um sinal do céu nesta terra. Então, quando eu fui descobrindo isso, meu coração foi se alargando. Cris, eu sempre tive muita vontade de casar, como eu já te falei. Né? Eu queria casar, eu queria ter uma esposa. E ainda hoje, se eu ficar aqui pensando muito nisso, claro que isso vai mexer com a minha humanidade, porque a nossa vontade natural é casar. Né? Mas quando eu mergulho no Espírito, entendo essa vocação superior, né, que Deus me confiou a viver como Jesus, isso alarga o meu coração. Isso me traz muita alegria, muita serenidade, muita paz. Então, eu digo mais uma coisa para os jovens que estão nos assistindo. Gente, existe hoje na nossa sociedade uma mentalidade que é fruto de um erro. Né? Que diz assim,
O que importa é eu amar Jesus, não importa como. Não, gente. Em muitos de nós, Deus coloca esse desejo do celibato. Você pode olhar, olha aqui, padre, que você vai falar mais pertinho deles. Olha para essa tá câmera. Bom. Tá vendo? Obrigado pela ajuda. Né? Então, esse recado para os jovens que de alguma forma sentem lá no espírito, lá no fundo do espírito, uma centelhinha de uma vocação sobrenatural e espiritual que Deus colocou. Não tenha medo de aprofundar este chamado. Porque, como eu disse, a nossa realização, a nossa alegria, meus irmãos, está em descobrir qual é esse projeto que Deus sonhou para nós desde sempre e corresponder a esse projeto. Não, a gente não vai chegar lá pelos cálculos humanos, tá bom? Pela lógica humana. Nós vamos chegar lá por uma resposta do Espírito e por esse salto na fé. E onde está a fecundidade do seu sacerdócio hoje, padre? O senhor toca já na fecundidade? Quem é o seu povo? Já conseguiu identificar? Cris, hoje o meu povo, de forma especial, acredito, em primeiro lugar são esses jovens que vêm para oferecer a própria vida a Deus com o desejo de se consagrar. Hoje eu sou um dos padres responsáveis pela casa de formação, então eu entendo que eles em primeiro lugar são o meu povo. E eu reconheço também neles os mesmos sofrimentos que eu passei lá atrás. Então aqui eu reconheço a fecundidade, né? Só aquele que passa pela prova é capaz de socorrer os que são provados, né? Então aqui eu vejo a fecundidade do Espírito. E também acho que o padre, né, o sacerdote, ele tem uma missão muito mais ampla, né, do que carismas, do que regiões, né? Ele é ordenado sacerdote para o mundo. Né? Então eu acredito mesmo que a minha fecundidade está nessas pessoas que eu encontro na rua, que a gente encontra na favela, quando a gente vai evangelizar, e que quando me olham, Cris, e acho isso muito forte, muito forte. Quando eu estou passando, identificado como padre, as pessoas me olham sem me conhecer, elas reconhecem em mim a presença de Jesus, do Sagrado. Uma coisa que me deixou, assim, em crise boa, foi uma vez que eu estava passando com a roupa de padre, nas ruas aqui do nosso bairro, estava com a Eucaristia, com o ostensório, e uma senhora que não, pequenininha, ela não conseguiu tocar em Jesus no ostensório. Então, como ela não conseguiu, ela veio e segurou meu braço, segurando em mim. Forte. Como se ela estivesse segurando no sagrado. Cris, isso não tem preço, não tem preço. Quer dizer, aqui eu vejo a fecundidade do chamado de Deus, não do Danilo, mas daquilo que o Espírito Santo vai fazendo à medida que a gente vai se abrindo. Né? Forte. Padre, reze por nós então. Nós vamos nos abrir aqui para que o Senhor reze. Reze por mim, reze por todos nós que estamos aqui, mas pelo nosso povo de Deus. Né? Porque Deus quer falar conosco, né? Eu não tenho dúvida disso, através da sua voz. Amém. Bom, hoje o Evangelho nos diz, o Evangelho onde Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nesse momento, eu quero pedir que esse Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele é o nosso libertador. Só ele é capaz de comunicar esta vida que brota de Jesus para cada um de nós. Que nesse momento ele seja renovado no nosso coração. Nós te pedimos agora, Senhor Jesus, por todas as pessoas que estão nos assistindo nas suas casas, esses irmãos que agora estão aqui conosco, oferecendo o seu trabalho na evangelização a Deus, que todos nós possamos ser iluminados pela a luz da Tua verdade, Senhor. Que a Tua verdade comece hoje a nos revelar de forma profunda quais são as raízes que nos prendem, que nos amarram, que nos angustiam, para que nós possamos ainda mais viver este caminho de libertação profundo entre nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor, então todos aqueles irmãos que sofrem enfermidades psíquicas, ansiedades, crises, depressão, que sofrem situações de sofrimento no casamento, divisão, divórcio, desentendimento nas suas famílias, nas suas casas, pessoas que estão brigadas, que trazem ódio no coração, que eles possam encontrar-se com a verdade que liberta. Que eles possam, Senhor Jesus, pela força do Teu Espírito, ser iluminados aonde estão estas raízes, para que o Senhor, tirando estas raízes, permitam com que eles se curem. Tudo isso nós te pedimos, Espírito Santo, Espírito da verdade, em nome de Jesus, e para que o amor do Pai, o coração do Pai seja glorificado
à medida que nós nos tornamos filhos livres. Amém. Amém. Pode nos dar a bênção, Padre, para a gente encerrar o programa? Claro, claro que sim. E agradeço, Cris, pela oportunidade, agradeço os irmãos que estão aqui nos ajudando, pelo convite. Foi uma alegria poder estar aqui com vocês, partilhando desse momento de fé. E vamos juntos, né? Buscando esse caminho da verdade. Cris, se eu puder resumir tudo isso que nós partilhamos hoje, eu resumiria em uma coisa: a verdade nos liberta. E a verdade é aquilo que brota do coração de Deus para nós. Né? Amém. Tá bom? Amém. Então, um abraço a todos vocês também que nos acompanharam. E agora, invoco sobre vocês a bênção, a graça do Espírito Santo libertador. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e de São José, que Deus derrame sobre vós a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, nós que agradecemos, foi uma bênção, uma visita de Deus para nós, como diz o Padre Jonas. Obrigada mesmo. Gente, nós vamos encerrando por aqui o programa Gente de Fé. Se Deus quiser, na próxima semana nós estaremos juntos. Continue com a programação da TV Canção Nova. Nós temos e teremos ainda muito mais novidades no decorrer desse ano. Até a próxima semana, se Deus quiser.